Olá, sejam muito bem-vindos ao Legal Pod. Eu sou Patrícia Marques. Estou aqui com uma super novidade hoje para essa nova temporada, que é o Dr. Francisco comigo aqui. Vai começar a apresentar o Legal Pod. Seja muito bem-vindo. Obrigado, agradeço muito o convite aqui, a participação com vocês. Legal. Espero acrescentar nesses debates super relevantes para o mercado jurídico. Vai muito, e eu tenho certeza. contribuir com os participantes aqui, não é? Tenho certeza. E além da novidade do Francisco, hoje a gente recebe um convidado mega especial, Dr. Rafael Tardoc. Dr. Rafael é diretor jurídico corporativo da Bayer. É graduado em Direito pela Mackenzie, pós-graduado em Contratos Empresariais pela FGV de São Paulo e possui MBA em Liderança, Inovação e Gestão na PUC. Conta um pouquinho para quem está nos assistindo quem é o Dr. Rafael. E obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite, Patrícia, Francisco, Obrigado. é um prazer estar aqui com vocês. Bom, Rafael, acho que antes de tudo, é importante dizer que eu sou cristão, servo de Jesus, então isso eu busco sempre fazer com que isso guie tudo que eu faço, né? Então eu sempre gosto de pontuar isso. Isso não me faz melhor nem pior que ninguém, né? Mas é uma oportunidade, acho que sempre de corrigir os erros, né? Buscar fazer o que é certo. Então isso sempre guiou e eu busco fazer com que isso guie todos os meus passos. Sou filho do Arnaldo e da Vera. São dois pais aí que me deram a base de tudo, né? Valores, honestidade, integridade, resiliência, trabalho duro. Então, sempre me espelhei e me espelho muito neles. Sou marido da Vânia há 18 anos. Legal. Vivemos entre tapas e beijos. E os beijos têm prevalecido, graças a Deus. Ela é uma mulher incrível, me ensina muito. Tem me ensinado muito nos últimos anos, principalmente. Teve coragem de fazer aí uma transição de carreira. Está se formando esse ano em psicologia. Então, teve a coragem aí depois de uma certa idade. Vou falar de certa idade, porque se eu falar depois de velho, eu vou ficar. Mas depois de uma certa idade, aí teve a coragem de largar a vida difícil de bancária para fazer uma nova faculdade. Aí tá agora abrindo um novo projeto aí de Vivances, capacitação para desenvolvimento humano, com foco em inclusão. Então, que legal. Depois de uma certa idade já empreender assim, eu não sozinho eu não conseguiria, e ela tem tido essa coragem. Então, e tem me ensinado também bastante a ser um pai melhor. Somos pai do Samuel há 7 anos já, então um grande presente de Deus aí para as nossas vidas, e tem ensinado a gente a sermos pessoas melhores. E no aspecto profissional, sou advogado, comecei minha carreira jurídica há cerca de 20 anos. Hoje eu lidero um time aí de cerca de 30 pessoas, né, na área corporativa, compliance e legal operations da Bayer. Então tenho o privilégio aí, uma equipe incrível, e também de trabalhar numa empresa que me permite aí unir duas coisas que são das mais importantes para mim no aspecto de trabalho, que é trabalhar com propósito e direcionado para pessoas, né? Então a Bayer me proporciona isso hoje, e acho que isso resume um pouco de quem eu sou. Que bacana. E aí, a gente, como sempre, a gente pergunta, a gente inicia nosso bate-papo te perguntando como que chegou o direito, como o direito chegou na sua vida? É uma história interessante, eu gosto de contar ela também, porque quando eu ainda não pensava nisso, né, começo ali do ensino médio, eu tinha um professor de História e Geografia, e ele era bacharel em Direito, né, ele era formado em Direito, mas não exercia a advocacia, mas já tinha dado aula para mim antes, e ele chamou eu e um outro amigo meu, falou, vocês já estão pensando, né? Eu falei, professor, ainda tem uns 3 anos ainda para a gente pensar nisso, né? Ele, não, você tem que começar a pensar agora, e eu vejo em vocês muito potencial para direito. Já começa a pensar nisso e tudo mais, e foi ali que, e desde então, eu não lembro de ter cogitado alguma outra coisa. No começo, muito aquele viés de não, vou fazer justiça, né? Vou ajudar as pessoas, né? A resolverem os seus problemas. E aí, com o tempo, você vai percebendo que isso é um pouco de utopia. Mas, até por isso também, eu acho que nunca não cogitei, mas sempre direcionei a minha busca na carreira pelo mundo corporativo. Eu nunca tive muito essa vontade de ir para um judiciário, para processual, até mesmo para escritório de advocacia.
Acho que principalmente porque eu entendia que a minha influência seria limitada. Uhum. Pensando, por exemplo, em solução de problemas, em atuação preventiva, eu sempre vi em empresas uma oportunidade maior para isso. Isso eu sempre tive muito forte para mim, assim, dificuldade de ver alguma coisa dando errado, algo que aconteceu e não conseguir fazer algo para solucionar de fato ou ter uma influência maior ali para a solução. Então eu via, e aí eu tive a oportunidade, né, de começar o estágio já em empresa. Ai, que legal. E eu lembro que minha primeira gestora foi sensacional, porque e eu falei para ela, né, eu falei, gosto de empresa, né, não tenho muita intenção em trabalhar em escritório. Ela falou, seria bom, né, você ter os dois lados, mas entendo, então vamos fazer o seguinte... ela me levou nos 3 principais fóruns, o Rui Barbosa, o João Mendes, o Criminal. Falou, você precisa conhecer minimamente como é que é. Então, fazer carga de um processo, ver onde é a sala isso de que eu ia falar, audiência. naquela época era isso, né? Tinha que fazer carga, sair com aquelas pastas, Nossa, uma loucura, né? Eu trabalhei, por exemplo, também na júri de Ribeirão Preto, do Banco do Brasil. Eu lembro que nós tínhamos que viajar nas cidades pequenas para fazer carga de processo, levar processos de volumes inteiros de carro. Inimaginável no dia de hoje, né? Então, graças a Deus teve essa evolução, né? Será que eu precisaria fazer isso com os estagiários? Hoje em dia, não. Mas foi legal por isso, porque... E acho que também começou por ela, e eu sempre tive o privilégio, a sorte de ter líderes muito humanos, com um olhar para pessoas. Acho que isso também foi me moldando, né? Então, não só o ambiente corporativo pelo fato de uma atuação preventiva, voltada para negócio, mas também porque abriu essa porta para eu influenciar mais pessoas, para eu conseguir ter essa atuação também mais voltada para pessoas. Bacana. Aí você nunca passou por escritório, sempre você se manteve em empresa e foi desenvolvendo em empresa. Sempre. A carreira jurídica se resume a 3 empresas, né? Fiz estágio na Saint-Gobain, fiquei pouco tempo, que foi isso que eu contei. Fui rapidamente para a Pfizer, então fiquei como estagiário até me formar, fui efetivado lá. E depois de 8 anos lá, eu fui para a Bayer e estou desde então. Ai, que bacana. Então, você teve sempre esse contato com o mercado farmacêutico, desde quando você começou a sua carreira? Sim. Estágios, e aí foi ficando, evoluindo no plano de carreira de cada empresa. Exato. E se mantém até hoje. Uma carreira consolidada de 20 anos no mercado farmacêutico, que realmente é muita coisa, né? Exatamente. Que é um nicho muito particular. Hoje eu estou na área corporativa, né? Então, eu atendo tanto a divisão farmacêutica quanto a divisão do agronegócio. Correto. Na Bayer, eu fiquei 2 anos trabalhando exclusivamente com a divisão farmacêutica e depois eu fiz essa migração para a área corporativa, até para também ter essa... abrangência, né? Exatamente. E a divisão agrícola hoje da Bayer, ela é muito maior, né? Ela corresponde a mais de 90%. Né, do faturamento. Então, eu falei, eu preciso ter um contato com essa área se eu quiser desenvolver a carreira aqui na Bayer, né? Então, hoje eu atendo as 2 divisões, mas a divisão farmacêutica é apaixonante, né? O setor farmacêutico. Sim. Então, transforma vidas, né? Que é o propósito que você falou no início da entrevista, né? Exato. E é muito legal que a Bayer une essas 2 coisas, né? Então, a missão da Bayer é saúde para todos e fome para ninguém. Eu acho isso incrível, né? Porque é muito voltado para as pessoas e é tanto a parte da saúde quanto a do agronegócio para nutrição, para alimentar, né, as pessoas. Então, são 2 coisas que são muito, né, conectadas. Né? E um olhar bem humano, né? Exato. E me fala uma coisa, Rafael. Então, quantos anos você está na Bayer? 13 anos. Então, você teve a oportunidade de entrar... Você entrou como júnior lá? Entrei como sênior. Sênior. E aí, você, em 13 anos, imagino que você viu muita evolução lá do departamento jurídico em si. Sim, muita coisa, né? Na época, por exemplo, os processos ainda não eram digitais. Eu fiquei um período como coordenador de contencioso,
na Bayer, então também foi ali, na época ali que estava, acho que mudando o Código de Processo Civil, então ali eu vou ter que fazer um cursinho para entender, mas sempre sabendo que era com essa visão mais macro, mais abrangente. Mas a vida no mundo corporativo é muito dinâmica, né? Sim. Então são reestruturações, e aí depois a Bayer comprou a Monsanto, e aí muda tudo. Então, e essa dinamicidade também é uma coisa que me atrai bastante. E é legal que não cai na rotina, né? Exato. É difícil entrar numa empresa há 13 anos e falar, é mesmo de 13 anos? Sim. Não é, até porque os produtos que vocês criam e fazem em todo momento se reinventam, né? Então, eu imagino que as atribuições jurídicas, ela mude muito de temporada para temporada, né? Coisas novas tecnologias que vêm vindo aí, como que introduzir isso ao mercado regulatório, que é o de vocês, né? Como lidar com essas questões na nossa própria legislação brasileira. Eu imagino que vocês constantemente tem que se reinventar, estudar, né? E atrás de ter acesso até de um lobby com próprios representantes para aquela legislação conseguir atuar onde que vocês precisam, não é? Exato. Nos obriga, né? A entender e estar sempre buscando aprender, evoluir e estar próximo do negócio, né? Então, isso faz com que a gente se obrigue a estar lá próximo deles mesmo e entender do negócio. E isso sempre foi também, para mim, a grande paixão, né? De trabalhar em empresa. Entender todo, né, do começo ao fim, não fazer só uma parte. Por que eu faço o que eu faço, né? Qual é o objetivo final, a entrega final lá para o consumidor final, né? No nosso caso, o paciente, o agricultor, o consumidor. Então, isso faz com que a gente esteja sempre antenado, não fique na zona de conforto, por conta dessas constantes mudanças que a gente tem. E de um ambiente regulado e que está em constante mudança. Evolução, né? Exato. Eu vi aqui que você é um apaixonado por inovação, né? E está sempre em evolução de time. Atualmente, qual que é a tua maior dificuldade, o seu maior desafio atuando como diretor jurídico desse tipo de empresa que trabalha com o mercado farmacêutico que você vem enfrentando atualmente? Acho que o maior desafio hoje é o fato da gente ter uma empresa muito grande e eu brinco sempre que são 3 empresas dentro de uma, né? Então, são realidades bem diferentes, necessidades bem diferentes e a gente tentava, como que a gente se organiza e se estrutura para não só atuar de forma mais eficiente, mas produzir eficiência para que essa eficiência chegue até esse consumidor final em realidades totalmente diferentes, né? Então, a gente tem um exemplo, por exemplo, né? A área de contratos lá na nossa área de Legal Operations é uma das que está mais evoluídas nessa parte de inovação, de tecnologia. Então, e a gente tem o desafio de que as pessoas nem sempre enxergam. E como que a gente faz também para que as pessoas enxerguem e vejam valor nisso? Então, a gente tem que ter um processo de convencimento do que a gente quer implementar, porque muitas vezes as pessoas, peraí, mas vocês estão passando aqui uma responsabilidade para mim que não é minha. Então, a gente tem um sistema que permite a gente automatizar alguns fluxos de contratos, incluindo, por exemplo, assinatura eletrônica. Então, recentemente teve uma lei que retirou a obrigatoriedade de a gente ter 2 testemunhas assinando os contratos. Então, na hora a gente falou, isso aqui para a gente... Para validade extrajudicial ali, exato. Né? Executivo. Então, a gente conseguiu... usar isso para falar, aqui a gente tem uma possibilidade de redução de timing, de entrega. Então, vamos pegar essa parte aqui do processo, que antes ficava com a gente de selecionar lá no sistema, indicar os signatários. Vamos colocar isso, então, na mão dos solicitantes, mas com a ideia de, eles preenchem tudo já no início, já gera o contrato ali na hora. Onde eles estiverem, eles já emitem o contrato minuta pré-aprovada para a gente. Então, eles não viram isso de cara como um benefício, porque, mas peraí, agora tem que preencher tudo, eu que vou ter que identificar quem são os procuradores e tudo mais. Então, gera também a necessidade da gente pensar em toda uma facilidade no processo, mas hoje a gente tem até vários relatos, né, feedbacks pra gente, nossa, isso aqui mudou minha vida, eu tava lá sentado com o produtor, na hora ali com o tablet, eu já preenchi o contrato, ele já recebeu no celular dele para assinar. Então, a dificuldade, além de tentar encaixar nas mais diversas realidades que a gente tem ali, também de vender isso, né, internamente, de mostrar que a gente está
com esse olhar mesmo para a inovação, ainda quando isso não parece assim para eles, né? Porque existe essa questão mesmo das etapas, né? Toda implementação de novo projeto, ele vai ter um desgaste maior de início para que ele seja implementado e seja ativo e seja efetivo, né? A gente vê também isso com IA hoje em dia, né? Criação de novos prompts, de novos programas que vão nos auxiliar aí no futuro. Tudo isso demanda um tempo maior de análise, de estudo, de análise de processo, de ver como que aquilo realmente vai ser introduzido no nosso dia a dia, né? No nosso mercado jurídico, a gente vê muito isso. Eu imagino que vocês no mercado corporativo também. Vocês têm utilizado já a inteligência artificial no departamento de vocês? Temos. A gente, inclusive, tem uma preocupação muito grande porque a Bayer é uma empresa, né, de propriedade intelectual, com muitas patentes, com muitas informações ali proprietárias que, se isso vaza de alguma forma, a gente tem um problema muito grande. Correto. Então, a nossa área de TI desenvolveu uma solução interna que busca as IA generativas que tem no mercado e centraliza numa plataforma que filtra. Entendi. Então, a gente consegue utilizar, então a gente é uma briga constante para vocês não usem diretamente lá o ChatGPT, etc. Você tem o ChatGPT dentro dessa nossa plataforma Que interna, é protegido, né? que é protegido. Correto. A informação não vaza dali, né? Exatamente. O robozinho aprende, mas ele não utiliza essa informação para terceiros ou para a própria tecnologia que está aí no mercado. Não né? compartilha para o aprendizado, Correto. a gente tem o nosso aprendizado da IA interna. Então, aí, acho que esse já é um primeiro desafio, mas é uma IA generativa que a gente já tem internamente. E o que eu sempre falo com o time, eu falo, pessoal, a gente não tem que buscar essas ferramentas, né, só para dizer que tem. Acho que a gente tem que primeiro olhar para dentro de casa e entender qual é a necessidade. Então, eu lembro que alguns anos atrás, ainda não era exatamente, né, IA, mas tinha o boom ali das legal techs, né? Então, poxa, e a gente vem o FOMO, né, o Fear of Missing Out. Só eu que não estou usando, né? Exatamente. E assim, de fato, a gente estava naquele momento um pouco até atrasado e eu mesmo, não, vamos lá, precisamos olhar, vamos fazer. Aí a gente fez um Innovation Day do jurídico para chamar as legal techs, todo mundo apresentou e aí acabou, a gente um olha para a cara do outro e falou, e aí? E aí? Para que a gente vai utilizar isso? Não sei, nada disso parece ajudar a gente a contribuir. Então a gente fala, não, estamos no caminho errado. Primeiro a gente tem que olhar para dentro, ver quais são as necessidades, qual é a nossa realidade e sem pressa ir desenvolvendo. E hoje a gente tem lá, eu tenho o privilégio de ter um time super diverso e cabeça aberta, porque muita coisa a gente desenvolve internamente com as ferramentas que a gente já tem, porque é isso, eu consigo saber qual é a necessidade, o que eu preciso. Eu tenho qual é o dashboard que eu preciso para me dar a análise de dados que eu preciso para me dar o resultado. Se eu for buscar no mercado, eu vou chegar nesse resultado, mas eu vou levar mais tempo. Então, acho que a primeira coisa é desenvolver a mentalidade de inovação, e aí com isso você vai adequando, né, as necessidades que a empresa te pede. Correto. A identificação da dor, né? Qual que é a dor que eu sinto no meu departamento? Onde que é essa fragilidade? Como que a gente otimiza isso? Como que a gente pode reduzir tempo, né? Mas isso demanda muito mais um tempo prévio do que chegar e querer realmente preencher, ticar aquele parênteses, né? Bom, temos aqui inteligência artificial, temos aqui um prompt, mas muitas vezes você tem para dizer que tem, mas não desenvolveu previamente o que você precisa para ser efetivo, né? Exato. Que é essa grande questão, um passo atrás, para poder ela atuar e nos auxiliar. Eu também tenho visto muito isso no mercado. E hoje em dia, por mais que seja um assunto muito difundido, a gente vê, conversamos até sobre isso hoje, né? De manhã, que grande parte do mercado ainda não utiliza ou não sabe utilizar corretamente a ferramenta, né? Sem dúvida, eu acho que vai estar aí nos nossos dias, mais do que hoje, no futuro. Mas eu acho que a grande chave é isso, a gente conseguir entender qual que é a dor, aonde que isso vai nos auxiliar, construir um caminho com as pessoas que trabalham com isso para desenvolver aquela ferramenta para que ela seja de fato útil, né? Exato. Toda inovação, ela surge de uma dor, né? De uma necessidade e não de preciso ter por ter, né? Para mostrar que tenho. Então, até pode ser que, pensando, né, nas áreas que a gente atende, o jurídico está equipado, mas isso rapidamente
essa imagem rapidamente vai cair, porque se eu não entregar o que eles de fato precisam, não vai adiantar de nada. Então, acho que por isso até que, por exemplo, contratos é uma área mais avançada hoje lá, porque eu lembro que quando eu entrei na Bayer, eu trabalhava basicamente com contratos, né? E apesar de eu sempre gostar muito, era uma dor muito grande, porque eu tinha ali várias demandas de contratos complexos, que eu precisava me dedicar, fazer reuniões, entender, só que eu tinha lá uma lista de contratos sem prestações de serviço ali de R$1.000, que eu tinha que fazer igualmente, e gastava mesmo tempo, porque era a mesma coisa. E aí, não tem como padronizar isso. Daqui o risco né? Exato. Isso aqui o risco para a empresa é baixo, é simples, é recorrente. E aí, foi daí que veio um sistema por conta dessa dor. Então, hoje a gente está avançado porque a gente olhou para a dor e para a necessidade e foi desenvolvendo em cima daquilo. Correto. Eu acho que, voltando um pouquinho sobre essa questão de preparo, de adaptação prévia, né? De desenvolvimento. Da ferramenta da IA. A gente vive falando isso, que a gente percebe que o nosso meio, o meio jurídico, é hoje dos mais desacreditados ainda na IA. Mas é uma realidade, ela veio para ficar e ela tá atropelando, né, a gente. Você acorda cada dia com uma novidade diferente em relação à IA. E aí a gente percebe que tem muitas pessoas, muitas empresas falando sobre soluções, vendendo como uma coisa mágica, isso daqui, sendo que, de repente, você não precisa disso. Você precisa entrar, entender, como você disse, entender primeiro, e, de repente, numa atividade sua do dia a dia, o chat que você tem, você criando um agente, um assistente ali, ele vai resolver. Então, acho que vai muito dar um passo atrás para aceitar, é o primeiro ponto. Aceita que ela chegou e que veio para ficar. E vamos conhecer ela. E quem sabe, no seu dia a dia, você conhecendo coisas simples sem gastar. Eu mesma estou usando no meu dia. Eu respiro ela, o chat. E eu estou conseguindo um monte de coisa que eu falo, para que eu vou gastar? Então, eu acho que hoje em dia, o que está causando um boom nessas empresas que estão vendendo como coisa mágica é a falta de conhecimento, né? Ela é óbvio, para você montar um sistema que você precise uma coisa mais profunda, mais complexa, a gente ainda não tem esse conhecimento. Mas se você tiver um mínimo de conhecimento ali, se esforçar um pouquinho para conhecer, você faz uma revolução ali dentro sem gastar R$1. Então, acho que você, com certeza, você já está empenhado nisso, mas fica para quem está nos assistindo. De repente, o papel hoje do gestor é mais tentar conscientizar e trazer a equipe para o lado, né? É o que eu tento fazer com a minha equipe lá no escritório. É mostrar, porque também lá no escritório estamos assim. Um usa uma ferramenta, outro usa outra, estão fazendo tudo e não está nada organizado, estruturado, e um faz de um jeito para tentar chegar tudo na finalidade. Paramos tudo e falamos, não, vai usar? Então vai usar esse daqui. E todo mundo na mesma pegada. O prompt tem que ser igual para todo mundo trabalhando igual, para a gente não ficar perdido também. Então, acho que hoje um dos papéis um dos papéis mais importantes de um gestor nessa área de inovação de IA é tentar, né, conscientizar a sua equipe de que veio, vamos dar a mão. E direcionar, né? Porque a maioria das pessoas que a gente vê, como os nossos escritórios, nós falamos disso, né? Muita gente estava usando, os próprios advogados estavam usando, sem nenhum controle, sem nenhum cuidado, e tem essa questão de informações sensíveis, de LGPD, que não pode ser usado dessa forma, né? Então, tivemos que fazer um próprio treinamento interno do próprio escritório para utilizar. Olha, a utilização da IA é restrita a isso. Não utilize dessa forma, não traga essas informações sensíveis, porque a gente não sabe aonde essas informações vão ser utilizadas ainda, né? Então, quando você trata informações de clientes que, às vezes, não podem ser divulgadas para terceiro, não podem ser utilizadas na IA. Então, tem muito, muito cuidado e condições sensíveis que têm que ser tratadas ali previamente. Mas eu acho que é o lance da direção mesmo do gestor, né? Como você utilizar
qual que é a nossa dor? Como que você pode utilizar isso de uma forma que possa ser útil, né? Criação de um conteúdo, sei lá, catalogação de informações, né? Sim. Elaboração de documentos, para não começar um documento do zero. Tudo bem, agora informações sensíveis, não use. Ou se utilizar, use essa que está protegida e os dados não vão ser compartilhados, né? Acho que essa é a grande questão. Eu acho que a IA, ela traz pra gente um desafio de lidar com os nossos egos. Sim. Porque, poxa, primeiro tem aquela questão, né? Vai me substituir, né? O trabalho que era um trabalho essencialmente pensante, né? De elaborar as teses, de elaborar o planejamento, isso a IA faz. Então, a primeira coisa vai me substituir? Então, isso já até um chefe meu lá falou, na verdade, eu não tenho medo da IA nos substituir, eu tenho medo de que ser substituído se eu não usar a IA. Exato, isso. Mas é isso isso. não vai acontecer, exatamente. É isso. E aí, é uma realidade que não tem como voltar. Exatamente. Para mim, a questão do ego é muito isso, do tipo, eu não sei todas as aplicações que podem ser feitas com a IA. Então, a primeira coisa, na verdade, é entender que as pessoas vão usar IA e que hoje em dia, praticamente tudo que a gente lê tem alguma IA por trás. E ok, tá tudo certo. É isso. E também compartilhar os usos, porque conversando com pessoas da minha equipe, júnior, estagiários, eu usei IA para isso. Nossa, eu nunca tinha pensado que eu poderia aplicar dessa forma, né? Não é exatamente IA, mas a gente teve uma estagiária lá que trouxe uma ideia de automatizar um processo que a gente tinha, que era um negócio super simples, mas que o sistema tinha uma trava que não precisava de uma pessoa apertando um botão para todos os contratos que a gente tinha, que são, né, milhares. Então, tinha uma pessoa que praticamente só para fazer aquilo. E ela, não, por que a gente não aplica um Python? Aí eu, oi, o que é isso? Né? Uma linguagem ali de programação que permite automatizar. Estagiária, ela fez e ela, na inteligência artificial, ela me gera aqui o código-fonte, enfim. A inteligência artificial veio e automatizou, e foi uma coisa assim, que sabe, besta, mas que livrou a mão e a gente conseguiu e até vender isso, como olha como a gente está evoluindo na tecnologia. Mas se o ego, né, não permitisse que eu fale, nem fala, porque não, você está começando agora, você não sabe de nada e tudo mais. Então, também tem essa questão das gerações, né? Hoje em dia... Tem segurança, né? Exato. Nós, geração, eu também me coloco nisso, né? Nós, geração um pouco atrás da geração Z agora, tem essa questão de segurança, de não saber lidar direito e fica inseguro de utilizar ou não. Mas depois que se aprende, todo mundo está aqui para aprender, então, né? E desenvolver novas habilidades. E a IA é uma delas. Todos nós aprendemos, né? Nós também fizemos um curso no escritório grande em relação a isso. E é uma realidade que hoje não tem como fugir para poder tratar da melhor forma, né? Verdade. Agora fica uma dúvida. Você falou, serão prejudicados os que não utilizarem ela. Os que forem resistentes ainda. Aí eu vou além. Será que... não vai chegar um momento que a gente vai aprender com os jovens, né? Quem está entrando, porque eles estão na sede. Certamente. Na sede. Para eles, a questão de conhecimento, né? É triste, mas... Deixa eu tentar formular aqui. A questão de conhecimento profundo, igual a gente tinha que pegar uma jurisprudência, uma súmula, estudar e tá ali na ponta da língua. Com a IA... isso acaba não tendo tanto valor. Ele tem ali fácil acesso para pegar, né? Se ele der o comando correto, né? Que a gente aprende muito disso também. Exato. Porque a IA, se você não educá-la ou tratá-la da forma correta, ela vai dar a informação que você quer receber. Ela alucina, né? Então, essa dupla checagem, coisas que nós fazemos, né? Por exemplo, se eu utilizo a IA para pegar um precedente, a gente vai checar se aquele precedente está correto ou não. Mas antigamente, o que a gente tinha? A gente tinha... aquele estagiário, qual que era o estagiário bom? Aquele que vai fazer uma peça do zero e vai ficar brilhante, né? Exato. Não é mais a realidade. Laudas, né? Que escreve super bem. Exato. Não é mais a realidade. Não é mais. Avançamos. Então, quem está chegando vai chegar muito com essa questão, igual você acabou de citar, essa estagiária. Ela já chegou, já deu algo que mudou. Quantos anos vocês estavam fazendo desse jeito? E ela chegou... no conhecimentinho mínimo, de repente, dela e mudou. Então, acho que, de repente, fica uma questão aqui, um questionamento o que... questionamento não, porque já está muito claro, mas fica, de repente, um ponto.
de repente, o destaque vai ser esse mesmo. O conhecimento específico vai ficando um pouquinho para lá e vai entrar quem vier com essa... Com esse dinamismo, né? Com esse conhecimento, aplicar corretamente na área. Eu vejo 2 aspectos aqui que estão bem conectados, né? O primeiro é o que você falou, e a importância das soft skills agora, né? Que é isso. Então, o conhecimento técnico vai perder cada vez mais força, mas eu não sei o quanto as universidades, as próprias escolas estão preparadas para isso, para dar essa base, essa educação de empatia, de relacionamento, de comunicação. Como que eu faço um prompt que comunique bem o que eu quero, de uma forma sabendo, né, como expressar aquilo que vai me dar. Ou mesmo, como que eu passo isso depois para frente? Então, são questões que antes a gente não se preocupava tanto. Não, eu tendo conhecimento jurídico, de alguma forma eu vou ser notado, vou me fazer notável. Hoje já não é mais assim. E um outro aspecto também é a importância da liderança. Que, por exemplo, o que eu vi nessa situação do estagiário e vejo em outras situações também com o time. As pessoas, elas se sentem... quando elas se sentem seguras para falar, sabem que vão ser ouvidas, que não vão ser julgadas, elas falam, porque isso poderia não dar certo, nesse exemplo de novo, né, da estagiária. E, e aí ela poderia não falar, eu fiquei até pensando, nossa, talvez na minha época de estagiária, eu acho que se eu tivesse uma ideia dessa, eu nem falaria, porque vai que dá errado, né? O pessoal fala, aí, ó, tá trazendo um monte de ideia maluca. Não, ela se sentiu segura e à vontade de falar. Então, acho que esse ambiente que proporcione isso, e a questão de... não ter o medo de errar, né? Lidar bem com o erro, que para mim é a principal base da inovação, né? Você está num ambiente ali onde o erro não é bem tolerado, vamos dizer assim, já vai ser uma trava ali, não só para a inovação em si, mas para esse aprendizado de 2 vias que a gente precisa ter com essa nova geração que está chegando. Até porque tem essa fase de ajuste necessário da implementação disso, né? Ele não vai chegar pronta a IA ou não vai chegar a pessoa pronta para desenvolver aquilo. São os mesmos os testes de dia a dia, de ajustes, de erros e acertos que vão conseguir fazer com que a ferramenta chegue no que você deseja, né? Encontre aquela necessidade e consiga ser aplicado no que você precisa, não tem jeito. E realmente essa insegurança de não conhecer inteligência artificial ou de ter medo do erro que venha ocasionar isso, matam completamente o uso da ferramenta, né? Exatamente. E eu estava refletindo sobre essa função que eu estou exercendo hoje, né, que é recente, né, de ter na mesma caixinha minha o compliance e o legal operations. Eu falei, nossa, estou assumindo 2 coisas que são totalmente diferentes, né, não conectadas. E aí eu comecei a refletir, não, estão totalmente conectadas, porque como compliance, a gente tem o papel de implementar, reforçar uma cultura de integridade, né, em que está totalmente relacionado a isso, ao ambiente em que as pessoas se sentem à vontade ali para serem elas mesmas, para trazerem aquilo que elas têm, independente de idade, de qualquer outra questão que tenha, elas realmente estão podendo ser elas mesmas naquele ambiente, se sentir seguras, se sentir ouvidas, um ambiente de respeito. Isso é a base para, por exemplo, inovação, para você ter esse aprendizado contínuo, essa evolução, esse desenvolvimento das pessoas e fazer com que também não tenha turnovers, por exemplo, né? A pessoa goste de estar ali, queira estar ali, independente do nome da empresa, não, é um ambiente legal. Então, o Legal Operations como inovação, como área de inovação, não só para o jurídico, né, para fora também, está totalmente conectado com esse papel de compliance, de integridade, de liderança, que eu acho que a gente tem que desenvolver em todo mundo, independente de cargo, de nível. E me fala uma coisa, você, como gestor e como diretor de um time grande, qual o seu maior desafio na gestão mesmo de pessoas? Acho que o principal é esse, tentar dar voz para todos, equilibrar, né, os papéis de cada um, e acho que poder dar essa segurança para as pessoas mesmo, né, dos times. Hoje a gente está lá na empresa com um modelo que está buscando diminuir justamente essa
hierarquia, essa hierarquização da empresa. Então, a liderança, ela vai cada vez mais ter que ser com base em coaching, com menos comando e controle. E, poxa, isso é algo que foge um pouco do que a gente está acostumado a ver, mas ao mesmo tempo faz todo sentido. Sim. Porque é justamente isso que a gente está falando. É você se colocar de igual para igual, e não é porque eu sou o seu líder que eu sou necessariamente melhor que você, sei mais que você. Não, ainda mais a gente quando... E nesse formato que a gente está, a ideia é justamente essa, você ter líderes com mais áreas de responsabilidade, com times maiores, mas que as equipes vão se autogerir. Então, você não vai mais ter, muitas vezes, aquela subordinação direta e falar, não, você tem que fazer o que eu faço porque sou eu que tenho o poder de te mandar embora, de te fazer sua avaliação. Não, vou construir isso, vou dar o coaching, mas eu vou saber que eu também estou na posição de aprender. Então, isso tem sido, ao mesmo tempo que um aprendizado, porque a gente não está acostumado com isso, para mim, algo que conversa muito com o que eu sempre acreditei. Muitas vezes tinha dificuldade, porque não funciona assim. Então, às vezes você vai ter... E muitas vezes eu me senti, durante a carreira, será que eu sou um líder fraco? Porque por às vezes não ser mais firme em cobrar e questão, por exemplo, de controle de horário, né? Eu sempre tive isso. Gente, não precisa ficar me falando que vai chegar atrasado, que vai... Eu consigo te medir fora isso, Exato. né? Não precisa Eu quero que as suas entregas, que as suas responsabilidades, elas estejam em dia, e é isso que eu vou olhar. Não quero ficar... Veio muito a calhar a questão da pandemia, né? Que foi uma questão para muita gente não estar mais ali olhando o que a pessoa está vendo, que a pessoa conecta, não conecta. E para mim, muita gente falou, nossa, eu tô tendo dificuldade de liderar o time, de gerir o time. Para mim foi uma coisa tão tranquila, porque já era mais ou menos assim que eu via. Mas às vezes eu ficava pensando, pô, mas será que será que as pessoas estão se aproveitando de eu ser assim e desconectando mais cedo, alguma coisa? Ok, se for, não vou ter como saber, mas uma hora isso vai aparecer. Então, não é isso que é ser um líder, né? Enfim, firme, assertivo. Você tem outras formas de mostrar a sua liderança e de influenciar o time. E acaba que você mede, a maior medida vem com o pessoal do seu lado, né? Quando você vê que tem o time do seu lado, é perceptível, né? Exato. Que está sendo um bom líder. Exato. E nem todo mundo vai estar. Acho que a gente tem que ficar em paz com isso, né? A gente não vai agradar a todo mundo, nem todo mundo vai se adaptar com o seu estilo. Você não vai conseguir ser um bom líder para todos. Mas eu acho que você ter a convicção de que está fazendo a coisa certa e ter essa abertura para falar, tá bom, qual é o ponto? Onde que eu poderia melhorar aqui? Ter essa abertura para aprender e para ouvir de fato, não achar que você é melhor que ninguém porque você está numa posição X ou Y. Acho que esse é o grande segredo e o grande desafio, porque nós somos seres humanos e nossa cabeça não funciona assim na maioria das vezes. Né? E uma preocupação que você tem com essa geração que está chegando na nossa área, no nosso meio? Acho que a preocupação é nós não conseguirmos ler corretamente, aceitar. Acho que essa, para mim, é a maior preocupação, né? Então, eu busco olhar muito para isso, entender, enfim, como funciona essa, enfim, geração que está chegando, mas também saber que não é porque é uma nova geração que vão ser todos iguais, né? Então, o olhar tem que continuar sendo específico, né? Não julgar, não pré-julgar, porque tem uma idade X ou Y, né? É de uma geração específica. Então, para mim, essa é a maior questão. E eu vejo muito isso, essa nova geração. Mas, poxa, eu tenho pessoas da nova geração no time que são totalmente diferentes entre si. Com certeza. Então, se eu ficar olhando, porque esse daqui é dessa geração, esse daqui é daquela geração, eu posso perder. Falhar grande. Eu posso, exatamente, posso perder alguma coisa nesse meio do caminho. Então, essa é uma questão que, para mim, fala mais alto do que entender, de fato, que eu preciso mudar o meu jeito de liderar, de agir, porque agora eu tenho tantas pessoas de tal geração, menos pessoas daquela geração. Acho que o desafio é se policiar para não ir para esse lugar. Eu acredito que seja uma via de mão dupla, né? É um aprendizado mútuo, tanto nosso
quanto deles, e também aprender com quem não deu certo, com quem passou, com quem não se adaptou, por que não deu, qual que foi a questão, se não se encaixou no departamento, ou se poderia ter se encaixado se tivéssemos cedido de outra forma, né? Eu acho que é um aprendizado para todos que vão conviver ali naquela empresa, né? A gente vê isso nos escritórios também, né? As novas contratações que a gente tem, que a gente sofre, quais que são as dores ou a falta de comprometimento em alguns momentos, como que trabalhar com isso, né? Com essa insegurança. Mas acho que faz parte. Eu também tenho aprendido muito com isso, acredito que você também, né, Paty? Sim, e eu acho que falando e tendo em consideração a questão da IAL que a gente já falou, acho que vai ficar cada vez mais desafiador para quem está sentado na sua cadeira lidar e estimular e formar, né? Você acaba formando, né? Você tem uma participação muito grande ali principalmente para quem está começando, na formação dessas pessoas, na carreira dessas pessoas. Então, acho que você tem um belo desafio pela frente. É por isso que eu falei no início, né? Busco, enfim, fazer aquilo que eu acredito realmente ser certo, do que eu faria, por exemplo, como eu gostaria que o meu filho, quando chegar na vida profissional dele, fosse tratado, fosse olhado por um gestor. Eu acho que é isso. Pode ser que algumas pessoas olhem e falem, o cara é fraco, não sabe, não tem pulso firme, não sabe, ou enfim, seja interpretado de outra forma, mas eu tô tranquilo de que eu tô buscando fazer aquilo que é o que eu acho certo, o que eu gostaria que fizessem para mim, para um filho meu, para um parente meu, independente de olhar. Então, a minha preocupação é sempre muito essa, de pré-julgar de alguma forma e não aprender no caminho, né? Porque, e aí, uma das questões que eu tenho visto, né, da nova geração em geral, não tem mais aquela questão de hierarquia ou de subordinação. Não, eles falam mesmo. E isso eu tenho visto. Às vezes você até dá uma... opa, peraí. E aí, depois de um tempo, você... Peraí, mas... Pô, tem um ponto aqui, vamos entender, me explica melhor, fala melhor. Então, se a gente não tiver aberto a isso, facilmente a gente perde isso que eles podem trazer também. Né, eles têm que se sentir parte, é importante eles se sentirem parte, né? E a porta sempre aberta, né? Todo grande líder ou gestor tem que ter a porta aberta, que é o seu caso aí. Por tudo que você me falando, eu percebi que você tem uma gestão completamente humana, sensível, né? Isso é super importante, realmente. Sim. Parabéns. Às vezes nem sempre a gente consegue, mas tenho boas pessoas ao meu lado que às vezes me trazem de volta, segura aí. Então, a gente tem... E acho que é uma parte também do nosso trabalho, né? De desenvolver isso, porque também muitas vezes você vê que as pessoas têm essa liberdade de falar assim, acho que você passou do ponto aqui, já também mostra que é um resultado também da liderança. Acaba que você lida muito mais com essas pessoas durante o dia do que os próprios familiares, né? Com certeza. Você acaba lidando muito mais com o seu time do que com o seu filho no dia de semana, durante a semana. Você acaba tendo muito mais contato com o seu time do que com o seu próprio filho. Então, precisa ter essa integração, essa troca, né? Essa coisa essa relação. É um ambiente, né? Um ambiente saudável, um ambiente estável, um ambiente confortável. Que é impossível conseguir trabalhar tantas horas se não tiver esse acolhimento do próprio trabalho, né? Exatamente. E aí, nós temos um quadro que chama Que História é essa, Doutor? E aí, a gente vai te pedir para contar alguma coisa diferente que já aconteceu e que você queira compartilhar com a gente. Legal. Eu gosto de contar uma história que aconteceu quando, pouco tempo depois, na verdade, 3 meses, eu acho, que eu tinha acabado de chegar na Bayer. E a minha líder na época, que foi quem me contratou na Bayer, ela estava na fila de adoção. E a adoção dela saiu nesse meio tempo. Então, estava muito pouco tempo na empresa e a adoção é assim, né? De repente, saiu e ela chegou para mim e falou, semana que vem eu tô de licença maternidade. E eu tinha acabado de chegar. Você teve que assumir o cargo dela. Na verdade, não. A gente passou a se reportar diretamente para o diretor, mas tinha programado uma reunião na Alemanha. Estava para ser lançado um produto, né, um medicamento novo, e ia ter a reunião dos advogados que trabalham
com o produto. E ela era uma das pessoas que iria, não só iria, ela iria apresentar, fazer uma apresentação de uma estratégia de acesso de mercado que tinha dado certo para um outro produto. E que eles traz aqui, apresenta esse case para a gente ver porque pode ser usado para esse novo produto. E ela chegou para mim e falou assim, quero que você vá. E eu sempre tive muito essa questão de não falar não. Tenho uma dificuldade de falar não. Porque talvez se eu não fosse, talvez ela falava assim, E talvez ela entendesse, né? Não vou me sentir confortável, não sei nada. E na hora eu falei, vou. Sabe quando você sai da sala e fala assim... O que eu falei, né? Por que eu me predispus a isso? Como que eu vou... Assim, primeiro que o inglês, para mim, sempre foi uma questão. Sempre foi uma trava. Insegurança mesmo de linguagem. Insegurança de linguagem mesmo. Segundo, de não saber o que nunca ter trabalhado com a situação. Falar, né, em público também era uma questão na época. Então, eu falei, não, vou voltar lá e vou falar. Esquece. Me desculpe, eu falei pensei bem. Sim, mas na verdade era não. Repensei melhor e aí... Eu até falei assim, mas tem a possibilidade de eu só ir e não apresentar? Ela falou assim, então, até antes de falar com você, eu conversei com o pessoal, falou, olha, acabou de chegar. Não, mas não, você explica pra ele fala, ele dá conta. E foi bom ter ido, porque chegou lá, realmente era uma coisa, não tranquila, né? Porque eu lembro que eu fui no voo orando em inglês, até vai estar treinando o voo inteiro pra dar sem dormir, preciso que Deus me ajude, mas eu já vou treinando nesse processo. Sem dormir, 12 horas. E aí chegou lá, eu fui tranquilizando, porque realmente eram as pessoas abertas. Aí eu vi, tinha outras pessoas com a mesma dificuldade de língua, de nervosismo, de falar em público. Então, mas ali, aquilo me deu me destravou de uma forma ali para a carreira, porque foi, se eu, logo de cara, eu já passei por isso. Um desafio imenso, já dei super conta, exposto aqui, Exato. né? Não tem outra coisa que eu não vá Voltei pro Brasil superar. com o meu cargo, né? Tá tudo bem, então tá tudo certo. Exato. E aí depois o pessoal, não, apresenta aqui o que você falou lá, né? Aqui no Brasil, conta como é que foi e tal. Aí foi fichinho aqui no Brasil, né? Exatamente. Eu pensei, que legal essa oportunidade que você teve. E aí eu passei a trabalhar, né? Com o produto mesmo, depois que a gente lançou. Então, já estava super... familiarizado por as questões técnicas mesmo, quais são os desafios, o diagnóstico, como que eu posso, como jurídico, ajudar, né, a esse produto a ter entrado no mercado, a ser melhor explicado para os médicos, enfim. Então, em diversas maneiras, aquilo... Então, muitas vezes é a forma como a gente tem ali de tirar o band-aid, né? Vai doer ali na hora, mas foi a forma como eu consegui ali me sentir muito mais confiante de sentar na cadeira, mas precisou ser ali com emoção. Eu imagino. Que bom, já estava no seu caminho. Com e certeza. você matou no peito. Que legal. Que bacana. E aí, a gente já está chegando quase no finalzinho e a gente queria saber de você, como que é o Rafael em casa, como você já deu um spoilerzinho no começo, mas quais são os hobbies, o que você gosta de fazer, o que não gosta, porque isso, pela nossa experiência, conecta muito, é o que mais conecta, né? A gente conversou no nosso bate-papo, eu te falei qual era o intuito do Legal Pod, que era conectar de verdade, e a gente conecta com isso, aprofundando, sabendo a história e sabendo como que é fora ali da Bayer. Legal. Eu sou um apaixonado por esportes, né? De todos os tipos, assistir, praticar. Então, sempre estou assistindo alguma coisa, né? Minha esposa já brinca, já fala assim, tá em casa, vai ter algum jogo passando na TV. Agora, com o Samuel também, tem sido extremamente gratificante, é uma alegria ver o desenvolvimento dele. Então, ele tem feito escolinha de futebol aos sábados, então vou com ele. Acompanho pai ele. Coruja, tá ali presente. Exato. Eu sou pai babão, corintiano, infelizmente vai sofrer igual o pai, mas eu ficava meio assim, ele tem transtorno do espectro autista, né? Ele tem um nível 1 de TEA. Então, para mim já foi ali no começo, quando a gente teve o diagnóstico, eu falei, como que vai ser, né? Eu já tinha também uma insegurança enorme de ser pai, e ainda com essa questão. Então, acho que ver esses desafios, o desenvolvimento dele, né? Os desafios que ele vem superando,
é uma alegria ainda maior. E te dá mais força, né? Te dá mais... De te apoiar, ensina, né? incentivar, Exato. Assim, aí, assim, faz com que a gente tenha que ter uma busca maior por... Bom, tenho que tomar cuidado aqui como lidar com determinada situação, mas é isso, assim, o aprendizado vem muito maior e a alegria vem ainda mais, né? Então, por exemplo, a questão do futebol, né? Será que eu vou conseguir ir com ele no estádio, assistir o jogo, que é uma coisa que eu sempre fui apaixonado por fazer? Vai chegar lá, vai ter barulho, né? Vai ter muita gente, como é que vai ser? Né? E aí, fui com ele já 2 vezes, e ele todo dia, pai, quando é que a gente vai de novo? Então você fala, poxa, deu certo. Exatamente, tem dado certo, a gente tem feito alguma coisa, Deus está guiando. Então, acho que hoje, pensando em casa, assim, a família tem sido realmente... o estar com a família tem sido ali o principal ponto, muita dedicação ali pro Samuel, agora o término da faculdade também da minha esposa, né? Então, tem feito com que a gente tenha alguns desafios em casa, eu fico com ele, então tem uma dedicação familiar maior a isso. Então, tem sido aí o meu porto seguro, né? O que tem me ajudado a reabastecer. Que bom. Que bacana. Excelente. Que bate-papo inspirador, gostoso, muito legal. E aí a gente te agradece por ter aceito o nosso convite mais uma vez. Tenho certeza que para quem está nos assistindo foi enriquecedor. Por último, se você puder deixar aí um recadinho para quem está começando a carreira, uma dica, um conselho, eu acho que vai ser de super valia para quem está nos acompanhando. Legal, Presentão. Com certeza. Primeiramente, obrigado de novo pelo convite. Foi um prazer, muito gostoso o papo. A dica é... se dedica. Entra de cabeça, não tem medo. Acho que todo mundo tem alguma área em que se sente inseguro, não vai saber como agir em todas as situações. Acho que essa história é legal, eu gosto sempre de contar por isso, né? A gente às vezes tem as reuniões lá com os estagiários, eles chamam algumas pessoas ali para falar. Esses dias eu participei de uma, e aí a questão da língua, por exemplo, né? Eu falei, gente, hoje vocês me veem, né, falando, talvez não imagine, mas isso sempre foi uma trava para mim. Não deixa que isso te impeça de fazer as coisas, impeça de... Porque dá certo, uma hora dá certo. E ninguém vai exigir de você algo... Perfeição. Exatamente, algo que você, né, não vai poder entregar. Então, uma hora você vai ver que destrava, e quando você vai olhar, vai pô, já tô falando, já tô fazendo, e nem percebi como que é o processo. Então, e busque sempre pessoas para estar do seu lado, para ter do seu lado, que vai te ajudar nesse processo. Como eu falei no início, eu tive a sorte de ter bons líderes, muito boas pessoas me ajudando nessa caminhada, e falo para eles, né, o quanto eu puder ajudar nisso, eu tô por aqui, mas não deixe de caminhar junto com alguém. Acho que essa talvez seja o resumo aí da dica. Com certeza. Que bacana. Muito obrigado pela participação conosco. Nos vemos em breve, com certeza, né? Com certeza. Obrigado, e para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada. Continue nos seguindo, porque um bate-papo leve e gostoso como esse, com certeza teremos outros. Fica ligadinho aí. E obrigada pro Chico, vamos juntos. Eu que agradeço, estamos juntos Nos próximos, verão esse rostinho lindo aqui comigo. Imagina. Mais e mais. Obrigada. Obrigado, pessoal.